Imagina escalar uma montanha, daquelas bem íngremes, sabe? Aquelas onde até o ar falta, né? Exato, onde cada passo queima os músculos. Mas imagina fazer essa escalada carregando nas costas uma mochila cheia de pedras. Pedras pesadíssimas. Sim, pesadíssimas. E cada pedra ali dentro é um erro do passado, uma culpa não resolvida, uma tentativa de pagar com o próprio suor por algo que deu errado. É uma imagem forte. E se no meio dessa exaustão absoluta, alguém se aproximasse e simplesmente dissesse: olha, pode soltar a mochila, o caminho já foi pago. Nossa, que alívio seria. Sejam todos muito bem-vindos, queridos ouvintes do canal Voz do Remanescente. É uma alegria imensa abrir as portas deste nosso espaço para mais um momento de profunda comunhão. Momento muito necessário, eu diria. Com certeza. Hoje, o nosso mergulho espiritual nos leva a um texto que é um verdadeiro divisor de águas. Nós vamos explorar juntos as páginas do capítulo 4 do clássico Caminho a Cristo. Que traz um título que, por si só, já é um chamado, não é? Abra o coração a Deus. Exatamente. A nossa missão aqui hoje é desconstruir a velha ideia de que o perdão divino é algo inatingível, um fardo que a gente precisa carregar com dor. Até porque não precisa ser assim. Não, não mesmo. Queremos entender as condições reais para a misericórdia, fugir do peso esmagador da culpa e descobrir como encontrar a verdadeira paz. É um privilégio imenso compartilhar este momento de estudo com cada coração que nos escuta hoje. E estou muito grata por ter você aqui para nos guiar nessa reflexão. Imagina, a alegria toda minha. E sabe, o que torna essa leitura tão urgente é perceber como a sabedoria contida nestas palavras nos convida a uma vulnerabilidade que francamente assusta o ser humano natural. Assusta muito. Nós temos medo de soltar essa mochila. A mensagem inspirada, ela não oferece paliativos morais para anestesiar a consciência, sabe? Ela oferece um bisturi que vai direto na ferida. Para trazer a cura real da alma. Exato. E isso exige muita coragem. Essa resistência é algo que precisamos entender melhor, sabe? Logo nos primeiros parágrafos, o texto cita Provérbios 28, versículo 13. Um texto belíssimo. Muito. Que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A premissa parece categórica, né? Sim. As condições para obter misericórdia são simples, são justas e razoáveis. A leitura aponta que não há exigência de atos penosos. Nem de longas peregrinações ou duras penitências. Pois é. Mas isso me levanta uma dúvida sincera, porque se é tão simples assim... Se não precisamos fazer sacrifícios físicos? Exato. Por que a história da humanidade está repleta de religiões e práticas onde as pessoas, elas se punem, sobem escadarias de joelhos, pagam promessas exaustivas? Essa é a grande contradição da nossa natureza. Nós temos uma propensão quase inexplicável para complicar a salvação. Por que a gente faz isso? Porque o orgulho humano opera numa lógica de mercado. O ego prefere tentar comprar a própria salvação com sofrimento pessoal a simplesmente admitir a falência espiritual absoluta. É mais fácil pagar com dor do que aceitar um presente merecido, né? Perfeito. Se nós pagamos por meio de uma penitência dolorosa, a gente sente que não deve nada a Deus. É o orgulho disfarçado de piedade. Nossa. No entanto, a pena inspirada e claríssima ao mostrar que a primeira condição de aceitabilidade perante o céu é humilhar a alma. Reconhecer a culpa. Exatamente. É reconhecer a culpa diante daquele que é o único que pode perdoar, sem tentar barganhar. Sabe, isso muda toda a perspectiva. A mochila pesada de que falamos no início, fomos nós mesmas que colocamos aquelas pedras lá dentro. Fomos nós? Nós escolhemos carregar. E o texto nos lembra, citando Hebreus 4, versículo 15, que nós podemos largar esse peso justamente porque temos um grande sumo sacerdote. Que se compadece das nossas fraquezas. Sim, porque foi tentado em tudo como nós. Não é um juiz impaciente, esperando a falha. Mas alguém que já percorreu a montanha inteira e sabe o peso de cada pedra. Exatamente. O mecanismo por trás desse perdão não é a vista grossa. Ele não ignora o erro, né? De forma alguma. Ele diz: eu absorvo o custo desse erro.
E para que essa transferência aconteça, o coração precisa ser quebrantado. A simplicidade de Deus não significa que o perdão foi barato. Não, custou a vida de Cristo. Mas a condição exigida de quem recebe é simplesmente a entrega sincera e a confissão. Mas aqui a gente entra em um terreno meio delicado. Porque se a condição é apenas confessar, por que nossas mãos tremem tanto na hora de soltar as alças dessa mochila? Porque soltar dói no ego. Pois é. A mensagem inspirada introduz um princípio baseado em Tiago 5,16, que diz para confessarmos as nossas culpas uns aos outros. E orarmos uns pelos outros. Isso. A instrução é clara ao separar as coisas. Confessar os pecados a Deus, pois só Ele perdoa, mas confessar as faltas aos semelhantes. E isso é um desafio e tanto. Eu confesso que isso me intriga, sabe? Se Deus é onisciente, se Ele já sabe de tudo o que se passou, por que a leitura insiste tanto que precisamos ser específicos? E envolver o próximo, né? Exato, porque não basta a gente olhar para cima e dizer: "Ah, Senhor, perdoa meus muitos pecados, sou falha." Qual é a necessidade de atravessar a rua e dizer ao vizinho: "Olha, eu agi de má fé com você"? É uma excelente pergunta, porque isso atinge diretamente o centro do nosso orgulho. O texto traz uma lógica espiritual muito profunda, sabe? O irmão que foi ofendido, o vizinho, o colega, ele é propriedade de Deus. Uau! Propriedade de Deus. Sim. Então, quando ferimos uma pessoa, estamos depredando algo que pertence ao Criador. A ofensa horizontal tem um impacto vertical imediato. Faz todo sentido. E quanto à necessidade de ser específico, a confissão genérica, ela não exige a morte do eu. Ela funciona mais como um anestésico. Dizer, Senhor, sou um pecador. É fácil. É fácil, é poético até, não dói. Mas bater na porta de alguém e dar nome ao ato covarde que cometemos destrói o nosso orgulho. Destrói completamente. A inspiração adverte que a confissão verdadeira tem sempre caráter específico. A cura exige que se dê nome à ferida. Do contrário, estamos apenas tratando sintomas, né? Exato, ignorando a infecção real. Sabe, isso me faz lembrar de um exemplo histórico fascinante que o material aborda, lá do tempo do profeta Samuel. Ah, o caso dos israelitas. Isso, o povo de Israel estava em crise, separado de Deus, e a paz havia sumido da nação. E eles faziam orações, clamavam aos céus. Sim, eles poderiam muito bem ter feito uma grande cerimônia genérica, dizendo: "Ah, nós somos pecadores, tem piedade." Mas o texto de 1 Samuel 12:19 mostra que eles tiveram que ser cirúrgicos. Precisaram ser extremamente precisos na admissão de culpa. Eles disseram: a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Eles deram nome ao pecado. Perceba o mecanismo operando ali. A paz fugia de Israel porque eles estavam escondendo o real motivo da separação sob o manto de uma culpa genérica. Tentando disfarçar. Exato. Importava que confessassem justamente o pecado do qual o Espírito os havia convencido. Aquela ingratidão específica era a barreira. O Salmo 34, no versículo 18, diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Mas não existe quebrantamento real quando a confissão é vaga e tenta esconder a feiura da ofensa. Uma confissão negligente não tem poder de transformação. Saber o nome exato do nosso erro é uma coisa. Agora, ter a coragem de pronunciá-lo sem justificativas é outra completamente diferente. Ah, com certeza. O que nos leva ao que talvez seja a maior armadilha da mente humana, a autojustificação. O nosso instinto mais antigo. É impressionante como a nossa primeira reação a uma falha é apontar o dedo para outro lugar. O texto nos leva de volta ao Jardim do Éden, em Gênesis 3. E o relato chega a ser trágico. Muito trágico. Adão e Eva, assim que cometem a transgressão, não apenas se escondem, mas imediatamente montam uma defesa legal para si mesmos. é o nascimento da desculpa. O mecanismo de defesa do ego em sua forma mais primária. Quando questionado, Adão diz: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. É uma frase tão pesada. É genial de tão perversa, porque ele culpa a esposa
e nas entrelinhas acusa o próprio Deus. Como quem diz, a culpa final é do Senhor que colocou essa mulher aqui. Exato. E Eva faz o mesmo movimento. A serpente me enganou, questionando indiretamente por que Deus permitiu a serpente ali. Eles transferem a responsabilidade para sobreviver à vergonha. E trazendo isso para os nossos dias, é a mesma dinâmica daquela criança que, sabe, pega com a mão dentro do pote de doces antes do jantar, olha para os pais e diz, o pote caiu na minha mão. Ou o meu irmão me empurrou. Exatamente. A gente dá risada disso na infância, mas a verdade dura é que continuamos fazendo isso na vida adulta. Ah, fazemos muito. Especialmente na nossa vida espiritual e nos relacionamentos. Pense em como a gente reage no trabalho ou em casa. A pessoa envia um e-mail com cópia para o chefe dizendo como eu havia alertado só para garantir que a culpa do atraso não caia sobre ela. A gente sempre quer tirar o nosso da reta. E fazemos isso com Deus. Acrescentamos uma conjunção a cada confissão. Senhor, eu perdi a paciência, mas fulano me provocou. Esse mas ele anula a confissão. A mensagem que estamos estudando hoje é cirúrgica ao explicar a raiz disso. O que a pena inspirada diz sobre isso? Ela afirma que o espírito de justificação própria se originou no pai da mentira. Quando o pecado embota a percepção moral, ele age como um entorpecente. Cega a gente, né? Totalmente. O transgressor acrescenta uma desculpa a cada reconhecimento de erro para não ter que lidar com o choque de encarar a própria natureza. Confissões cheias de condições. E de atenuantes. Elas não são ditadas pelo Espírito Divino. O verdadeiro arrependimento leva o ser humano a suportar a própria culpa sem hipocrisia, sem tentar gerenciar a própria imagem diante do céu. Nossa, parar de gerenciar essa imagem pública diante de Deus deve ser incrivelmente libertador. Porque a gente gasta muita energia tentando provar que somos bons, no fundo. É um peso exaustivo. O texto faz um contraste espetacular, trazendo o exemplo do apóstolo Paulo. Ele era um homem instruído, que poderia ter usado 1000 argumentos para se justificar. Poderia ter dito, eu persegui os cristãos porque estava seguindo as ordens das autoridades da época. Ou eu achava que estava sendo zeloso com a lei. Mas ele faz exatamente o oposto. Paulo não procurava atenuar sua culpa. Ele a expunha sob a luz mais clara possível. O registro em Atos 26 mostra Paulo dizendo, encerrei muitos santos nas prisões, dei meu voto contra eles. Os obriguei a blasfemar. Isso. Ele pintava os próprios atos com as cores mais negras, e em 1 Timóteo 1, ele conclui afirmando que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele assumiu tudo. Paulo entendeu a matemática da graça, sabe? A justificação que Cristo oferece no Calvário só tem lugar onde a nossa autojustificação termina. Se a gente se defende, a gente recusa a defesa dele. Exato. Quando tentamos nos defender com desculpas, estamos dizendo ao céu que não precisamos da defesa de Cristo. É o mesmo princípio do publicano, lá no relato de Lucas 18. Que nem ousava erguer os olhos. Apenas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sem nenhum mas. Esse é o momento em que a teoria encontra a prática, sabe? Se a confissão foi específica, se a gente abriu mão do nosso orgulho e parou de usar o mais para se justificar, a consequência natural disso não é apenas um choro de alívio. Não, tem que ir além. O texto deixa claríssimo que há uma ação prática envolvida. O arrependimento que fica apenas na emoção e não muda o rumo da vida é descrito como algo vazio. Perfeito. A pena inspirada diz que a confissão não será aceitável a Deus sem um sincero arrependimento e reforma. O que exatamente significa essa reforma no contexto de pessoas que já se sentem tão falhas? Reforma significa mudança decisiva de direção. Significa que tudo que seja ofensivo a Deus precisa ser renunciado na prática. A Bíblia ilustra o mecanismo dessa mudança de forma muito concreta. Como em Isaías, por exemplo? Isso. Em Isaías 1, o profeta não diz apenas sintam-se tristes pelos seus pecados. Ele diz, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e à viúva. E o livro de Ezequiel também fala sobre isso. Sim, no capítulo 33, fala sobre restituir o penhor e pagar o que foi furtado. O ato de restituir é o golpe final no ego. É ter que encarar a pessoa que você feriu. Exatamente. Quando alguém vai até a pessoa prejudicada e devolve o que foi tirado, seja um valor material, seja reparar uma reputação destruída por uma fofoca,
O cérebro humano, a alma humana, compreende o peso da ofensa. Isso gera uma transformação profunda. O verdadeiro arrependimento, como descrito pelo apóstolo em 2 Coríntios 7, produz cuidado, zelo, temor e até uma santa indignação contra o próprio pecado. De Deus neste ponto. É o ponto central. A inspiração não está exigindo de nós uma perfeição instantânea ou mágica a partir de amanhã de manhã. Ela pede uma mudança de direção. O desejo genuíno de consertar. Isso. Há uma diferença colossal entre sentir remorso e sentir arrependimento. O remorso é apenas a tristeza de ter sido pego, né? O pavor de lidar com as consequências. É focado em si mesmo. Exato. Já o arrependimento verdadeiro é aquela tristeza genuína que faz a pessoa querer limpar a sujeira que fez, consertar a ofensa, proteger a quem feriu. E quando isso acontece, encontramos aquela promessa inabalável de 1 João 1, versículo 9, correto? Corretíssimo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, quando unimos a contrição verdadeira à disposição de mudar, a alma passa a apreciar, muitas vezes pela primeira vez na vida, a dimensão colossal do amor divino. A cruz ganha um novo significado. A cruz do Calvário deixa de ser um símbolo histórico e passa a ser a âncora pessoal daquele indivíduo. A confissão perde o tom aterrorizante de uma ida ao tribunal diante de um carrasco. E passa a ser o quê? Adquire o tom de um filho ou filha que, com o coração partido, corre para os braços de um pai infinitamente amoroso. Aquele que verdadeiramente se arrepende traz tudo à luz, sabendo que ali não encontrará condenação, mas restauração. Que jornada intensa nós trilhamos neste mergulho espiritual de hoje. Foi profundo. Muito. À medida que vamos desacelerando a nossa reflexão, trazendo todas essas verdades para o abrigo íntimo da nossa própria experiência, percebemos que o caminho foi perfeitamente traçado hoje. Passo a passo. Começamos entendendo a simplicidade surpreendente da misericórdia divina. Não há penitências a pagar. O preço já foi quitado. Vimos a necessidade vital de sermos específicos. Sem de termos a coragem de dar nome às nossas falhas, porque feridas sem nome não podem ser tratadas. E entendemos o perigo letal de inventar desculpas, de usar aquele terrível mas que tenta justificar o injustificável. E por fim contemplamos a beleza de uma vida em reforma, onde a ação prática de consertar os erros se torna o fruto natural de um coração transformado. É o momento em que a teoria deve silenciar para que o Espírito Santo faça a sua obra no íntimo de cada um. Amém. A mensagem inspirada que estudamos, ela não veio para apontar o dedo, mas para estender a mão. O convite exige a morte do nosso orgulho, sem dúvida, mas a paz que resulta dessa entrega total é uma paz inegociável. Uma paz que o mundo não pode dar. O mundo inteiro correndo atrás de autoaceitação jamais poderia fabricar essa paz. É a paz profunda de quem sabe que está justificado não por aquilo que consegue provar, mas pelos méritos infinitos de Cristo Jesus. Para encerrarmos o nosso encontro de hoje, eu quero deixar uma imagem que nos ajude a visualizar, sabe, de maneira definitiva, o que significa consagração descrita nas páginas deste capítulo. É muito importante essa visualização. Imaginemos que a vida espiritual de cada um de nós é como um vaso de barro trabalhado à mão. Raríssimo, muito precioso. Mas por conta das nossas quedas e do peso do pecado, esse vaso caiu e se partiu em muitos pedaços. Ficou em cacos. Exato. A falsa confissão, aquela que é genérica e cheia de justificativas, é como se nós mesmos tentássemos colar esses cacos no escuro do nosso quarto. Sozinhos e com medo. Nós passamos uma cola superficial, encaixamos as peças meio tortas e tentamos esconder as rachaduras com as mãos, morrendo de medo de que alguém perceba as imperfeições. É um esforço exaustivo. Solitário e exaustivo. E o pior de tudo, o vaso continua vazando. Ele jamais conseguirá reter a água viva novamente. Nunca mais será o mesmo por esforço próprio. Mas a verdadeira consagração, o ato genuíno de abrir o coração a Deus que a inspiração nos ensina, é uma atitude diametralmente oposta. Elevar para o lugar certo. Consiste em juntar todos esses cacos pontiagudos,
cada erro específico, cada vergonha não dita, sem esconder sequer um fragmento no bolso e depositá-los nas mãos do oleiro original. O único que pode consertar de verdade. E não quer apenas passar uma cola rápida sobre os nossos defeitos. Quando entregamos a verdade nua e crua a Ele, Ele recebe esses pedaços, Ele os derrete, Ele purifica o barro de toda impureza e, através do seu poder restaurador absoluto, Ele molda um vaso inteiramente novo. Forte e capaz de transbordar da sua graça. Queridos ouvintes do canal Voz do Remanescente, que o convite que ecoa dos céus hoje encontre morada no íntimo de cada um que nos acompanha. A condição para a paz é simples. O oleiro é infinitamente amoroso e a porta está sempre escancarada. Abra o coração a Deus. Que esta doce certeza envolva os nossos pensamentos nas próximas horas. Fiquem na paz do Senhor, permitam que o seu Espírito continue ministrando a mente. Até o nosso próximo mergulho, e durante esta semana, pensem um pouco sobre quais cacos ainda podem estar escondidos no escuro do seu quarto, apenas esperando pelo toque daquelas mãos restauradoras.